Olá, pessoas lindas, como é que vocês estão? Aqui estamos para mais um podcast e eu hoje vou continuar um pouco aquilo que eu já tinha feito no podcast anterior, em que estava a falar de um livro intitulado 25 Hábitos Japoneses para Viver Melhor, do autor Masaki Ishiguro. Eu comecei a trabalhar este livro há vários anos atrás. Eu no podcast anterior nem sequer dei este contexto, então acho que é preciso contexto. Eu comecei a trabalhar este livro há vários anos atrás, quando comecei a perceber que uma transplantação direta daquilo que são os conteúdos académicos de estudos japoneses, nível universitário, pós-universitário, não era uma abordagem inteligente ou eficiente quando se faziam introduções aos estudos japoneses para o público geral. E percebi concretamente que era melhor escolher um autor que falasse a partir do lado de dentro da cultura japonesa e, dentro das várias hipóteses que se apresentavam nesse sentido, era melhor escolher um autor que falasse com uma linguagem muito acessível. E eu não estou a dizer isto para estupidificar os públicos. Eu estou a dizer que as pessoas que realmente sabem, são inteligentes, conseguem comunicar com simplicidade. Conseguem que a comunicação seja feita sem ter camadas de algo críptico, de algo que exclua os outros. Este é um autor que fala de conceitos muito profundos da cultura japonesa com uma aparente leveza e simplicidade. O que nos faz, é uma estratégia muito inteligente, porque nos faz voltar uma e outra e duas vezes, sempre à mesma obra ou sempre à mesma sebenta, isto é quase uma sebenta, e que cada vez que voltamos a ela descobrimos mais coisas e percebemos o quanto o que ele estava a falar era de facto um portal para conhecer sempre um bocadinho mais da cultura japonesa. Então, organizar isto, organizar o pensamento, a matriz cultural japonesa em 25 hábitos, foi de facto um núcleo organizador do livro que se tornou muito produtivo e, portanto, eu comecei a utilizá-lo como material das aulas. E no podcast anterior eu falei dos 6 primeiros hábitos que este autor refere e foquei-me em eles serem hábitos que têm que ser construídos, ou que, melhor dizendo, ao serem construídos como hábitos e vividos como hábitos, realmente traduzem-se na possibilidade de viver melhor. Que é o que todos queremos ser, felizes e fazer os outros felizes. Então, o hábito 7, dando continuidade aos conteúdos do livro, e aqui, obviamente, estou sempre só a apontar, não estou a ser muito profunda. E estou também a acrescentar os meus comentários e tento normalmente indicar bem o que é o meu comentário, o que é o que está no livro. No hábito 7, o autor fala de desfruta do silêncio. O oposto de estarem a ouvir um podcast, se podemos ser um bocadinho irónicos e meta. Desfrutar do silêncio. E o que é que ele quer dizer? Agora vou citá-lo. Os silêncios têm quase tanta informação como as palavras, e os japoneses sabem interpretá-los e comunicar com eles. Fim de citação. Normalmente, quando este tipo de frase é dita por alguém que não é japonês, mesmo que seja um investigador de estudos japoneses como eu, pode ser entendido como estar a exotizar os japoneses ou a diferenciá-los, de uma maneira quase até discriminatória. Mas por isso é que eu escolhi uma quote, não é? De um autor, Masaki Ishiguro. Mas o que é que ele quer dizer com isto? Exatamente, o que é que ele quer dizer com isto? Então aqui eu vou-vos ajudar a interpretar isto. É que a interpretação dos silêncios não é só na língua japonesa ou na cultura japonesa, é sempre contextual. A interpretação dos silêncios é aprendida ao longo da vida, inserida na sociedade. Então, a interpretação dos silêncios não é a mesma em todas as comunidades, não significa o mesmo em todas as comunidades. E também é muito importante naquilo que é específico da história cultural e das mentalidades do Japão, é muito importante distinguir que silêncio na cultura japonesa não é sinónimo de ausência. O silêncio não é um negativo, não é a negação. E não tem valor negativo. Silêncio não é vazio,
Ou seja, silêncio não é contrário de cheio. E silêncio não é espaço. Ou seja, silêncio não é contrário de preenchimento ou componentes ou conteúdo. Porque isso diria que o silêncio não tinha conteúdo, mas tem. É muito importante evitarmos categorias dicotómicas ocidentais, evitarmos a dialética ocidental, se queremos realmente interpretar a cultura japonesa. E é muito difícil não usar a dialética ocidental, porque todos nós utilizamos as ferramentas de pensamento com as quais fomos formados. Mas temos que descartar-nos dessa dialética. Se queremos interpretar o que é que aqui significa, os silêncios têm quase tanta informação como as palavras. Então, estes silêncios servem para dar oportunidade ao outro para se reconfigurar ou para se acomodar face ao silêncio do seu interlocutor. E também pode escolher o silêncio ou não silêncio sem qualquer tipo de pressão ou de julgamento. Nos hábitos comunicativos na cultura japonesa não existe a ideia de silêncio constrangedor. O silêncio nunca é constrangedor. O que é constranger? Constranger é sentir-se apertado, limitado. Constranger é sentir-se pouco à vontade. A ideia do silêncio constrangedor vem de uma sensação quase visceral e física de ficar congelado, de ficar petrificado, de não saber o que fazer a seguir uma vez o silêncio estar instalado. E essa abordagem é muito especificamente ocidental, que é uma sociedade que desde a Revolução Industrial, aliás, desde o Iluminismo para cá, tem-se constantemente verborreizado, mas a verborreia é inimiga da inteligência. Na cultura japonesa, por causa do confucionismo, do taoísmo, por causa de categorias estéticas como Ma, etc, etc, etc. Há muitos fundamentos para isto que eu não vou aqui aprofundar, mas na cultura japonesa este silêncio não é constrangedor. É impossível que ele seja constrangedor, porque ele é precisamente o contrário. Ele permite ao interlocutor expressar-se de uma maneira que não está constrangida pela inerente limitação das palavras. Reparem nesta abordagem. E agora estou a sorrir porque talvez vocês ouçam em barulho de fundo a componente felina destes podcasts. Concorda com isto, portanto. Há muitas maneiras de comunicar. Bem, concorda. E na cultura japonesa, uma das maneiras de comunicar é recusar os constrangimentos inerentes à palavra. E a ideia de recusar estes constrangimentos passa por várias opções. Uma delas é a opção do silêncio. E, portanto, nunca poderá ser interpretado como ato constrangedor. Devo também assinalar aqui que eu já ouvi falar e já vi escrito de pessoas que são inteligentes e que estão até muito bem posicionadas no meio académico português e não só, a falarem da comparação, ou melhor, a estabelecerem a comparação entre silêncio e espaços de arquitetura japonesa e até design de objetos e configurarem a seguinte leitura, que os silêncios correspondem ao vazio ou ao espaço livre nas arquiteturas ou nos objetos. Eu queria enfatizar que não pode haver nada mais divorciado de um entendimento da cultura japonesa do que isto. Porque, de facto, os silêncios não são vazios, não são ausência e não são espaço. Que os silêncios permitem flexibilidade, lá está, configuração, reconfiguração. Que os silêncios permitem usos diferentes, que permitem interpretação, sim. Mas compará-los às categorias dicotómicas ocidentais, não. Como dizer que vocês vão fazer um almoço vegetariano usando um livro de cozinha que só tem receitas de carne. Estão a perceber? Não usem o livro errado para o vosso objetivo. Moving on. Ainda aqui no objetivo número 7, o autor puxa aqui por um conceito, que é o conceito de Arage. Arage é literalmente a arte do ventre. Aliás, é transversal a todas as artes do Budo, ou seja, do treino, do guerreiro, se quisermos chamar-lhe assim.
E este conceito Aragé fala de encontrar o seu centro no corpo e na psique, e de estar em contacto com o seu centro e de derivar desse centro a interpretação que se faz do outro, ou dos silêncios do outro, ou até da fala do outro. Se bem que interpretar a fala do outro dá mais aso a erro do que interpretar os silêncios do outro. É também desse centro que deriva a interpretação do eu próprio. Intenções, desejos, ações, etc. É também desse centro que deriva a ação do eu no mundo e a reação do eu ao mundo. E tudo isto que eu estou aqui a dizer não está neste livro. Vem de muitas outras leituras e experiências. Mas reparem que, quando o autor está de facto a falar de Haragé, ele está a dizer que não é na forma que está o significado, mas sim no centro. A interpretação não necessita da forma, que são as palavras, e pode fazer-se a partir do ou dos, silêncio ou silêncios. E é neste sentido que muitas vezes as estruturas comunicativas do Japão, como cultura, para além das questões da tradução e da língua, são normalmente classificadas de impenetráveis para a civilização ocidental ou para alguém que vem do mundo intelectual mais marcado da civilização ocidental. Não me parece que sejam impenetráveis, não acho que seja nada de especial, mas parece-me que interpretá-las vai exigir, por de parte, muitas coisas que são, mais do que bengalas, são quase pilares aos quais as pessoas se agarram com algum apego para assegurarem, talvez, a superioridade da sua própria estrutura de pensamento. O autor fala, ainda neste ponto 7, da importância de evitar um não confrontacional. E eu vou-vos dar alguns exemplos, porque ele não elabora muito esse ponto. Realmente evitar um não confrontacional é absolutamente incontornável na cultura japonesa. E é atribuído um valor positivo, ou seja, um valor de boa educação, a insinuar, sugerir, convidar, conviver, concordar. E é atribuído um valor negativo, ou seja, uma educação incompleta, insuficiente ou imatura, a apontar o que está certo ou errado, inferir o que o outro quer dizer, determinar de modo fixo, afirmar ou negar alguma coisa e discordar aberta e diretamente. Já tinha apontado aqui, no podcast anterior, quando falei dos 6 primeiros pontos, desta importância da interpretação com valor negativo daquilo que nas culturas ou na história cultural do Ocidente se tem mais atribuído a um valor positivo. Aquilo que é considerado franqueza, autenticidade, transparência, valores claros, ser direto e que tem um sinal de mais, um valor positivo nas culturas ou em algumas das culturas ocidentais, e que no Japão essa mesma ação, essa mesma palavra, esse mesmo ato pode ser interpretado como imaturidade, infantilidade, pode romper definitivamente relações pessoais, profissionais ou outras. Ponto número 8. O hábito número 8, do qual Masaki Ishiguro fala entre os 25 hábitos japoneses para viver melhor, é: cuida do que comes. Um pequeno à parte aqui. Cuida do que comes não é só um hábito japonês para se viver melhor. O cuida do que comes é, de facto, um hábito que era fundamental, no sentido mesmo dos fundamentos das grandes civilizações da humanidade, ok? Em todo o planeta, e nós vamos encontrar isto em todas. O que é que aconteceu? Aconteceu a transformação do conceito de alimento em produto, a produção de produtos que depois são vendidos às pessoas, e a ideia generalizada nas sociedades que abordaram ou que encaixaram vertentes do
capitalismo como sendo a única maneira de se sustentarem e sobreviverem, nessas sociedades instalaram-se hábitos que descaracterizaram o que é um alimento e passaram a colocar no centro do comportamento alimentar o que é um produto, em vez do que é um alimento. Quando isso acontece, por mais rica que seja a origem cultural dessa civilização, há sempre muita coisa que se perde no caminho. Uma grande coisa que se perde no caminho é saúde, ok? Essa é a primeira. E depois também a autoconfiança das populações de saberem como gerir as terras, como cultivar, como ser resilientes a mudanças climáticas, etc. Portanto, descapacitar a humanidade de se alimentar a si mesma e se curar a si mesma é obviamente uma estratégia muito inteligente para ganhar dinheiro com aquilo que inevitavelmente vai surgir, que é um estado de doença ou de insuficiência. No Japão isto também aconteceu. Aconteceu em fases diferentes. Na fase dos anos 90 do século XX até à atualidade, que vamos lhe chamar a fase contemporânea mais recente, a sociedade japonesa teve que se adaptar a estilos de vida muito frugais, porque a transição da década de 80 para a década de 90 no Japão coincidiu com um desastre financeiro e económico tal que levou que a classe média japonesa fosse muitíssimo afetada, perdesse virtualmente todas as suas poupanças e passasse a ter que viver de uma maneira muito frugal. Com consequências também ao nível dos recém-licenciados já não terem expectativas de vida económica, de estabilidade e de independência como tinha a sua geração anterior, etc. Ou seja, há 30 anos que o Japão basicamente vive em recessão económica, com diferentes modelos de recessão económica que não foram sempre iguais. Neste contexto, dos anos 90 até agora, o que se notou foi uma redescoberta progressiva de ferramentas ancestrais da própria cultura japonesa, baseadas na Kampo, que é a medicina tradicional japonesa, e na medicina tradicional chinesa, no que diz respeito à alimentação e saúde. Eu não quero com isto dizer que o movimento New Age, ou movimento paracientífico, ou movimento não científico, em relação à nutrição e à saúde, seja o mais representativo no Japão. Não é, de todo. Mas existem abordagens integradas entre aquilo que é a medicina, a nutrição e a saúde, vamos chamar-lhe lato sensu ocidental, e aquilo que eram os conhecimentos, e sobretudo a aplicação prática desses conhecimentos, dentro do grande manancial de informação das culturas do Extremo Oriente. E quando este autor fala do cuida do que comes, eu acho que ele está a referir-se, penso que não estou a passar o limite da adivinhação, já vou explicar porquê, ele está a referir-se a cuidar, portanto, observar aquilo que se come com cuidado e usar aquilo que se mete no corpo como uma forma de nos cuidarmos. Estão a perceber o que eu quero dizer? Que, aliás, não é novidade nenhuma, vamos à Grécia Antiga e temos a máxima, o teu alimento é o teu medicamento. Portanto, vamos a voltar, lá está, à sabedoria das grandes civilizações. E na cultura japonesa existe um ditado particular que é o Hara Hachibu. Hara Hachibu pode ser traduzido quase literalmente como até aos 80%, comer até aos 80%. O Hara Hachibu é uma frase quase caricata e é dito pelas pessoas mais velhas, não está propriamente conotado com a juventude, mas basicamente encerra muitas diretivas práticas, porque só é possível praticar Hara Hachibu se a pessoa comer lentamente o suficiente, ou seja, mastigar, ingerir lentamente para saborear e para estar sempre constantemente a avaliar o quão saciado está. Este tempo de observar o alimento, conversar sobre. Primeiro, prepará-lo, não é? Idealmente, escolhê-lo bem e prepará-lo bem. Prepará-lo bem no sentido em prepará-lo com cuidado, com respeito, com amor, prepará-lo de uma maneira a enfatizar as capacidades nutricionais desse alimento e do processo digestivo desse alimento, através da maneira como ele é preparado ou das combinações de alimentos entre si. Essa é a primeira fase de todas, depois será a fase de
colocar numa apresentação que seja conveniente ao valor, quase à honra, que é estar a poder tomar aquele alimento e depois comê-lo com respeito, saboreando, dar valor ao esforço de quem o preparou. Tudo isto, já agora, do ponto de vista estritamente biológico, é extremamente inteligente, porque produzem-se enzimas digestivas ainda antes de se começar a comer, o que vai favorecer a digestão e vai permitir o desenvolvimento de um tempo de resposta ao reflexo da saciedade, que nós já sabemos que produzimos hormonas diferentes e temos um tempo de resposta da saciedade, ou seja, sentimos-nos saciados se fizermos uma alimentação desta maneira, independentemente do número de calorias que ingerimos. Portanto, se as pessoas comerem muito rápido, ingerirem muitas calorias, e se as pessoas comerem mais lentamente e ingerirem menos calorias, elas ficam saciadas mais ou menos ao mesmo tempo. Não é só pelas calorias que ingeriram. O fator de tempo aqui e concentração em estar a comer é muito importante. E na cultura japonesa também existe, historicamente falando, uma preferência por hidratos de carbono de absorção lenta e vegetais pouco cozinhados. Os vegetais pouco cozinhados, é óbvio, não é? Perderam poucas vitaminas, ou ainda têm a maior parte das vitaminas, e têm muito mais fibras, o que vai trazer saciedade. Hidratos de carbono de absorção lenta, como sejam, por exemplo, o millet, o trigo sarraceno, obviamente o arroz, preferencialmente integral, a cevada, etc. Uma série de hidratos de carbono de absorção lenta que também, para além de trazerem muitos nutrientes, também trazem uma sensação, nutrientes tipo macronutrientes, mas também trazem uma sensação de saciedade e, portanto, no cômputo geral, a pessoa tem menos proteína animal, menos gordura animal, quase virtualmente não tem açúcares de absorção rápida e, portanto, o resultado desta filosofia é ter mais saúde e viver durante mais tempo. Há práticas da cultura japonesa, como por exemplo o hábito de levar ao bento, caixa de refeição, para a escola ou para o trabalho, favorecer a sazonalidade dos produtos, dar primazia aos alimentos fermentados, introduzir as algas na alimentação, como aporte de ferro, entre outras coisas. São hábitos que todos eles contribuem para cuidar do que se come e para usar o que se come como forma de nos cuidarmos a nós mesmos. Nono, hábito número 9. Simplifica, simplifica, simplifica. É Masaaki Ishiguro que repete isto 3 vezes. Eu só estou a indicar. E ele fala deste hábito 9 como sendo um fazer de inventário dos seus pertences e ponderar sobre o que realmente se usa, particularmente o que foi usado nos últimos 365 dias, portanto, no último ano. E depois de fazer esse inventário, de ter essa noção concreta do que se tem e do que é que foi realmente utilizado entre tudo o que se tem, fazer uma ponderação do que é que faz sentido ter. E depois não ter medo de abraçar a determinação de eliminar tudo o resto. Pode ser doação, reciclagem, venda, etc. Mas não se agarrar àquilo que não se usou no último ano. É preciso pôr aqui uma nota, a qual eu vou acrescentar, que não está no livro, que é o contexto, não é? Na cultura japonesa faz-se normalmente uma grande limpeza anual. Esta grande limpeza anual quase sempre corresponde ao final do ano. O ideal seria, tipo, o último mês do ano, mas quase sempre as pessoas guardam isto para a última semana do ano. É assim uma grande limpeza em casa, no trabalho, em todo lado. As pessoas, aquele nível de limpeza de levantar os tapetes, tirar móveis, limpar por trás das coisas. Limpeza a sério. A sério. Mas isto não é só uma limpeza. Hoje em dia, mesmo no Japão, as pessoas fazem isto como fosse só uma limpeza. Mas isto não é só uma limpeza. E, aliás, quem interpretar isto com um sentido mais antropologia, religião e tal, pode falar de limpeza como mexer, ativar espaços espiritualmente falecidos, desprovidos de energia, ativar esses espaços e remover coisas que podem ter cargas energéticas negativas ao espaço que as pessoas habitam. Isto numa perspectiva mais espiritualista.
numa perspectiva mais da psicologia do espaço ou da psicologia das vivências, seria mais ter consciência tátil, visual, etc., dos espaços que se ocupam, das coisas que se têm, dos apegos aos quais a pessoa se está a agarrar e livrar-se dessas coisas para não entrar num ciclo novo, ou do ano novo, com todas essas cargas emocionais negativas e fazer essa resolução de conflitos para começar o novo realmente de coração lavado. Mas não é só isso. Já parece muito, mas não é só isso. Este momento de limpeza anual no Japão serve para se descartar daquilo que não é suposto transitar para o ano novo. Para não entrar no ano novo sobrecarregado, nem fisicamente, nem emocionalmente. Portanto, privilegiar a qualidade sobre a quantidade na escolha do que se tem, do que se usa, organizar o ambiente físico e digital e até mesmo retirar da dieta aquilo que não é puro. Esta ideia de estruturar e equilibrar também se estende a simplificar. E o autor fala, por exemplo, de fazer a escolha de, sempre que possível, usar a luz do dia, cuidar da alimentação e da hidratação, numa perspectiva de simplicidade. Se usar a luz do dia, gasta menos energia à noite e, portanto, está a reduzir a sua pegada ecológica, a reduzir os gastos energéticos, a tomar alimentos que são simples, diretos, alimentos, não produtos processados, prepará-los de forma simples, essa frugalidade relacionada com a saúde e que não é entendida como desrespeitar-se ou limitar-se ou até reduzir a diversão e o prazer de todo. E Masaki Shiguro fala de uma coisa muito importante, ainda neste tópico da simplicidade, que é reduzir o excesso de informação, sobretudo de notícias, e introduzir o equilíbrio através da reflexão e da filosofia. Ele fala, a expressão dele é ler livros interessantes. Eu acho excelente, uma excelente expressão, porque é a minha luta, a minha batalha. Portanto, esta ideia de organizar a mente, por exemplo, usando agendas de planificação, mapas de objetivos, aprender a dizer não a tarefas, eliminar o que é o supérfluo, simplificar. Não é uma tarefa fácil. Simplificar é uma tarefa que exige muitos lutos, muita transformação. Então, ele está consciente, quando fala disto, que a organização da vida social e comunitária, segundo o princípio da simplicidade, vai ser provavelmente um dos maiores desafios das pessoas. E dá alguns exemplos, e não são só exemplos que ele dá, dos quais eu vou falar a seguir, são também outros exemplos que eu conheço. Por exemplo, não ter dívidas de bens ou de favores a outras pessoas. Hierarquizar os contactos e respeitar as prioridades dos relacionamentos. Cultivar amizades que sejam relações profundas, afastar-se de mal-entendidos e mexericos e dar mais importância a ter bons amigos do que muitos amigos. Nas suas escolhas, por exemplo, como consumidor, suportar quem produz, distribui e cuida dos alimentos que são indispensáveis, dos espaços que são necessários e das estruturas da sociedade que são importantes. E, isto agora vai ser importante, descartar o resto. O reverso da moeda da simplicidade é descartar. É muito, muito importante não minimizar isto, porque quando se fala em autoajuda, quando se fala em cuidar de si mesmo, quando se fala em mimar-se a si mesmo, cuidar de saúde mental, positividade, etc., fala-se muito daquilo que as pessoas deveriam trazer para a sua vida. Mas a coragem de abandonar aquilo que se fez até agora e que conduziu à situação de doença, de toxicidade ou de mal-estar, é o outro reverso da medalha. Como diria um filósofo antigo, que eu já não me recordo do nome, não vale a pena estar a tentar dar um remédio a uma pessoa que não está preparada para abandonar os hábitos que o fizeram ficar doente. Ok? Mais um conselho ainda de Masaki Shiguro: reservar espaço e mente para o que é belo, para o que é verdadeiro, para o que é carinhoso,
Não é descartar as coisas por odiar as coisas, ou por odiar coisas em geral, ou por querer chegar a um ideal minimalista e real. Não. É para não confundir apreço com apego, particularmente dos bens materiais. A simplicidade como consciência ecológica seria uma das formas de simplicidade também. E, sobretudo, ter menos coisas, dar mais valor a ter mais experiências. Experiências em vez de coisas. Neste podcast, vamos ficar pelo hábito número 9. Digam-me o que é que vocês acham de continuar a analisar os hábitos deste livro, neste podcast, neste tipo de formato, ou noutro, ou até, uma coisa que eu pensei recentemente, fazer um direto, por exemplo, no YouTube, em que falo dos outros podcasts, dos outros hábitos que falo. Faltam aqui no livro, em vez de ser gravar um podcast. Digam-me o que é que vocês acham, se um direto seria interessante, se vocês têm